Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. O jejum intermitente está cada vez mais popular, principalmente quando o assunto é emagrecimento. A grande questão é que muitas pessoas não são orientadas da forma correta. Acabam juntando informações de várias fontes e no meio do processo acabam cometendo diversos erros e que, claro, acabam comprometendo o resultado que tanto gostariam. E é por isso que no vídeo de hoje eu separei 7 erros do jejum intermitente que você pode estar cometendo aí na sua casa e que está comprometendo o resultado que você tanto gostaria de ter. Então fica comigo no vídeo de hoje para você saber quais são esses erros e evitar que eles aconteçam aí na sua rotina. Mas antes eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, apertar o sininho aqui embaixo para já ativar as notificações, que assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui no nosso canal. O primeiro erro que muitas pessoas acabam cometendo é comer demais, tanto antes quanto depois de fechar a janela de alimentação. De nada adianta você ficar horas e horas sem se alimentar, que é o que o jejum intermitente ele propõe, e depois fazer uma refeição que você consome tudo que você consumiria num dia inteiro. E claro, isso também é válido para antes de fechar a sua janela de alimentação, né? Para você iniciar então o processo do jejum, fazer uma super refeição, comer um fast food, isso não é interessante. Por quê? Você vai ter sim um resultado de emagrecimento se você conseguir fazer o déficit calórico, ou seja, consumir menos calorias do que aquilo que você está gastando. Obviamente o jejum intermitente ele ajuda e muito nesse processo, porque você passa horas ali sem se alimentar, mas é necessário ter esse cuidado de como que você vai fechar e abrir essa janela de alimentação. Não adianta você comer absolutamente tudo que vê pela frente, passar demais dessa quantidade de calorias, porque aí o jejum ele não vai ter o efeito que a gente gostaria que ele tivesse. Então é muito importante que a gente continue cuidando da qualidade dos alimentos que você está consumindo aí na sua rotina. Fazer boas escolhas, escolher alimentos saudáveis, alimentos que vão te dar saciedade. As escolhas que você já faria normalmente, elas precisam ser válidas mesmo enquanto você está aí fazendo o jejum intermitente para essa janela de alimentação ser o mais equilibrada possível. O segundo erro que eu separei para te contar é escolher o modelo errado de jejum. Hoje em dia a gente tem muitos modelos de jejum que são super estudados, já comprovados, e muitas pessoas acabam ficando presas naquele modelo de 16/8, ou seja, passar 16 horas em jejum e se alimentar, né, ter a janela de alimentação por 8 horas. Muitas pessoas acabam não conseguindo ficar todas essas 16 horas em jejum e se frustram porque acham que o jejum não é para elas. Isso pode estar acontecendo aí com você pela escolha errada no momento de abrir ou fechar a sua janela. Para muitas pessoas, por exemplo, não é viável ficar sem o jantar. Às vezes é um momento que você tem entre a sua família, um momento de partilha, né, que você vai conversar ali, sentar com os teus filhos, com o seu marido, e acaba sendo muito difícil você não jantar. Então por que ao invés de tirar o jantar, você não fica sem tomar o café da manhã e tem como primeira refeição o almoço? Então essa é uma opção e que pode funcionar para você. Então escolher o melhor momento de você abrir e fechar a janela pode te ajudar também com essa questão do horário do jejum. O terceiro erro é comer muito pouco. Sim, isso também é um problema e eu vou te explicar por quê. Quando a gente faz essa grande restrição de energia junto com o jejum intermitente, a gente acaba misturando duas estratégias nutricionais para o emagrecimento. Só que isso pode gerar um grande déficit de todos os nutrientes que você precisa para manter o seu corpo funcionando. Então, muito provavelmente você vai ter aí deficiências de vitaminas, de minerais e, claro, isso aos poucos vai comprometer o seu corpo, porque a gente não vai ter energia suficiente para fazer as funções básicas do organismo. Então é muito importante que se você já está fazendo jejum intermitente, não radicalize, não queira cortar demais as calorias que você consome ao longo do dia. Lógico que a gente precisa reduzir um pouquinho a ingestão para a gente ter o emagrecimento acontecendo, mas não seja radical, você não precisa consumir 500, 600 calorias no dia. Isso muito provavelmente não vai te dar toda a energia que você precisa. E aí, claro, a gente vai comprometer sua imunidade, secreção de hormônios e também o teu sono, por exemplo, pode ficar comprometido. Então fique atento a isso, não restrinja demais os alimentos que você consome durante a janela de alimentação. O quarto erro que eu separei é de você tomar menos água do que você deveria. Eu sei que bate muitas dúvidas, né, do que será que quebra jejum, o que não quebra, mas é muito importante você saber que a água não quebra o jejum e você não só pode, mas você deve beber água enquanto você está nesse período de jejum.
Acredito que você já tenha ouvido falar em algum lugar, mas eu vou reforçar. Cerca de 70% do nosso corpo ele é composto por água e ela faz parte de diversas reações que acontecem dentro do nosso metabolismo, incluindo a queima e a quebra de gordura. Então é muito importante que você mantenha o seu corpo hidratado durante o período de jejum, para que todas essas reações elas continuem acontecendo. O próximo erro que eu quero conversar com você é sobre fazer uma refeição pobre nutricionalmente. Depois de você passar 12, 13, 14, 15 horas em jejum, é muito importante que você faça uma refeição equilibrada, que tenha muitas vitaminas, minerais, todos os macronutrientes também, né, carboidratos, proteínas, gorduras, porque o teu corpo ele vai estar ávido por energia. Então a gente precisa garantir que a gente vai estar fornecendo todos os nutrientes que a gente precisa aí para manter o corpo funcionando. E não importa qual refeição que vai ser que você vai quebrar o seu jejum. Então, se vai ser o café da manhã, se vai ser o almoço, enfim, o que você precisa é garantir que vai ter ali uma quantidade suficiente de nutrientes. Então, não adianta você passar horas em jejum e, né, quebrar ali com pão com manteiga, só fazer uns ovinhos mexidos ou até mesmo um fast food que muita gente acaba consumindo. Então, isso não vai ser interessante. A gente precisa garantir todos esses nutrientes para o seu corpo. O sexto erro que pode estar acontecendo aí com você é ser inconsistente e ter expectativas que são irreais. Muita gente começa a fazer a estratégia do jejum intermitente acreditando que isso vai ser a salvação, que vai ser um milagre, né? Que você vai perder aí 5 quilos na semana sem muito esforço. E eu preciso te falar que isso não acontece. Assim como outras estratégias, como a reeducação alimentar, por exemplo, a gente precisa de um médio a longo prazo para ver resultados realmente efetivos. É claro que muitas coisas você já vai sentir ali nas primeiras vezes que você faz o jejum intermitente, como melhora do foco, melhora da energia, muitas vezes até a diminuição da fome, um melhor controle sobre tua fome e saciedade. Mas realmente, para o emagrecimento acontecer de uma forma sustentável e, claro, saudável, a gente precisa de um tempinho maior. E o último erro que eu separei pra gente conversar, mas não menos importante, é sobre treinar em excesso. Muita gente na empolgação ali de começar tudo de uma vez, né? Ah, quero fazer uma dieta nova, quero fazer o jejum, quero começar a treinar. Não se organiza, não se planeja bem. No período ali em que vai fazer o jejum, qual o período que vai fazer esse treino, se vai fazer o treino em jejum, se já tá adaptado ou não. E muitas vezes acaba se sentindo mal durante o treino, não rende da forma que gostaria, né? Ou que precisaria. Então é algo que a gente precisa estar atento. Inclusive, essa prática de treinar em excesso, né, enquanto você está ali em grandes períodos de jejum, pode ser um estresse ainda maior para o seu corpo. E a gente tem a secreção do hormônio do estresse, que é o cortisol, que vai atrapalhar o teu processo de emagrecimento. Então, faça tudo com calma e planejando, né? Uma dica, inclusive, é de você fazer essa tua atividade física próximo do horário que você vai quebrar o seu jejum. Então, digamos que você ficou ali sem o jantar e vai quebrar o jejum no café da manhã. Então treine ali no período da manhã e a tua refeição logo no pós-treino vai ser o café da manhã, bem equilibrado, como a gente conversou. Ou se você não está adaptada com o treino em jejum, procure fazer uma refeição e treinar, e aí sim depois você começa a prática do jejum. Então são várias opções, são várias formas que a gente pode organizar e planejar o seu dia, os seus treinos, para que o jejum ele realmente se encaixe na sua rotina, né? Porque sim, você consegue fazer se você se adaptar, se você se sentir bem fazendo. Tem várias coisas que a gente pode melhorar na sua rotina para que o jejum ele seja mais leve para você também. Quero saber um pouquinho mais de você, se você já faz o jejum, se você cometia alguns desses erros que a gente conversou por aqui. No canal a gente tem um vídeo falando sobre todas as formas de jejum, todos os modelos, como que você pode fazer, né? Começar aí na sua casa se você tem mais interesse em fazer o jejum. Então eu vou deixar o link para você logo aqui embaixo. E me conta um pouquinho, né, de você, se você tem interesse no jejum, já pratica, vou adorar saber um pouquinho mais. Aproveita e já curte o vídeo e compartilha com aquela sua amiga que também gosta do jejum. Eu espero você nos próximos vídeos. Tchau, tchau!